Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre educação pública, serviço público e as reformas que vêm mudando ou tentando mudar a forma como o Estado atua. Esse bate-papo é parte do projeto de extensão da disciplina Serviço Público e Reforma do Estado. Temos uma convidada incrível, a professora doutora Carla Balestro Silva, professora da rede pública que atua no Instituto Federal. Olá, meu nome é Carla Balestro, eu sou professora da Rede Federal, ensino básico, técnico e tecnológico. Eu atuo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no campus Canoas, e participo da rede, sou docente da rede há 22 anos. Trabalhei no IFSul, e em 3 campos do IFSul e mais um campus agora do IFRS. Eu sou professora na área de informática, eu sou bacharel em ciência da computação e sou mestre e doutora em educação pelo PPG Edu da URGS. Vamos conversar sobre o dia a dia da escola, as políticas educacionais e os desafios de quem está na linha de frente. A ideia é entender como tudo isso afeta a qualidade da educação. Dividimos o episódio em alguns blocos para organizar melhor o nosso papo. Bora começar? Políticas públicas não se implementam sozinhas. Por trás de cada decisão tem muita gente fazendo a engrenagem girar. Gestores, técnicos, professores e burocratas. Nesse bloco, vamos falar sobre quem coloca as políticas educacionais em prática e como funcionam as relações entre os diferentes níveis de governo e a ponta da rede. Carla, quem realmente faz as políticas educacionais virarem realidade nas escolas? O pessoal das secretarias, dos núcleos, os gestores, como tudo isso funciona? Quem faz virar realidade na escola uma política pública é bem interessante e acho que tem muitas camadas, que podem ser exploradas individualmente. Porque desde o momento em como essa demanda foi parar, na agenda do governo, como se mobilizaram para que ela virasse uma política pública, quem participou da construção dessa política pública, como ela chega na escola, como ela é fomentada dentro da escola e que apoio as pessoas têm para colocar em prática a política pública em questão. É claro que na rede federal a gente tem menos agentes atuando, porque a gente não tem, então, a esfera estadual, não tem a esfera municipal. A gente precisa executar a política pública que é direcionada ao instituto em si, ou a parte das outras políticas que cabem aos institutos federais, mas como nós somos uma autarquia que tem um pouquinho mais de liberdade, digamos assim, a gente tem menos níveis hierárquicos, vamos dizer assim, para conseguir colocar uma política pública em ação. Bom, mas a minha experiência, então, assim, na rede federal, com a implantação de políticas públicas, ela demonstrou, com muita clareza, que quem realmente faz a política pública acontecer no chão, da escola é o professor. O gestor, que muitas vezes é professor também, na maioria das vezes é professor, e o professor que está lá no dia a dia com aqueles alunos. E essa política pública, no meu entendimento, ela vai acontecer na intencionalidade de quem montou a política pública, na medida em que o docente e que a gestão acreditam nesse projeto, acreditam em por que aquela política pública específica está sendo construída. E se essa política pública ela é construída de forma a não conversar com os interesses docentes, com aquilo que os professores acreditam que é a educação,
ela tende a ser implantada de uma forma que não é talvez aquilo que o gestor gostaria, porque aí a gente tem interesses conflitantes. E quando a gente fala estou falando política pública, né, mas estou querendo dizer políticas públicas educacionais, né, então políticas educacionais. E quando o gestor, né, então o MEC, seja qual instância for, pensa nessa política, muitas vezes pensa a política, faz o documento e cumpra-se sem uma estrutura adequada nos espaços escolares, né? Então, muitas vezes, uma política pública, para ser implantada de forma satisfatória, que atinge os objetivos, ela tem que ter várias ações em conjunto. Ela tem que ter um preparo, né, físico dos espaços, ela precisa ter um preparo de formação para aqueles que vão implantar a política, precisa ter políticas de fomento daquela mudança, né? Vamos pegar o caso do ProEja, né? Então, o ProEja foi um programa criado em 2005 ou 2006, que inseria, então, a educação profissional ligada ao público da educação de jovens e adultos dentro dos institutos federais. Então, esse decreto, nessa política, ela foi construída com o diálogo dos professores e estudiosos da área de trabalho e educação. Então, ela foi construída, sim, né, ouvindo as pessoas que lutavam e que entendiam daquele assunto, né, tanto em educação profissional quanto a educação de jovens e adultos, e ela recebeu um cumpra-se, né, então os institutos tinham que fazer acontecer. Só que os institutos federais, eles não tinham conhecimento, expertise na educação de jovens e adultos. Então, a primeira atitude dos gestores foi resistência, né? Resistência. Essa insegurança e não conhecer os motivos pelos quais aquela política foi construída, ela causa resistência, né? E aí, para que a política pudesse ser implantada, o governo começou a fazer várias ações. Então, programas de pós-graduação para formar docentes e gestores que iriam implantar a política. Abriu linhas de pesquisa no CNPq, na CAPES, para que pudessem ser feitas pesquisas voltadas para esse diálogo entre uma área de estudo e outra, né? Então, a educação de jovens e adultos e a educação profissional. E também, né, uma cobrança bem presente, assim, da implantação, né? De todos os meses, anos ou períodos específicos, a CETEC cobrar, né? Quantos alunos estavam tendo, como é que estavam indo os cursos. Então, são ações que, para esse programa em específico, permitiram que fosse implantado, sim, da melhor forma possível àquela época. Carla, como que tu enxerga a divisão de responsabilidades entre o governo federal, o estadual e os municípios? Isso ajuda ou atrapalha o dia a dia da escola? E sobre a divisão de responsabilidades entre os governos, né, o governo federal, estadual e municipal. Eu acho que quando não existe vontade política em resolver determinado problema, fica um jogo de empurra, né? Então, o município empurra para o estado empurra para o governo federal diz que é do município, e assim as coisas não vão acontecendo. Quando existe vontade política de resolver, aí essa divisão não atrapalha, né? Essa divisão, inclusive, auxilia, né? Porque daí cada agente sabe exatamente o que tem que fazer em prol de determinada questão. Então, para mim, essa divisão, ela não é o grande problema. O grande problema é a vontade política que essas esferas têm de resolver determinados problemas.
E Carla, a rotatividade de gestores muitas vezes, por motivos políticos, atrapalha a continuidade dos projetos? Essa questão da rotatividade de gestores, né, muitas vezes por motivos políticos, o que eu penso sobre? Sempre mexer uma peça, né? A escola é feita de pessoas, né? A secretaria é feita de pessoas, né? A educação é feita de pessoas. Então, sempre que mexer uma pessoa naquela estrutura, vai haver um desequilíbrio, né? Momentâneo, pelo menos, no andamento de todas as questões. O que eu acho que atrapalha a questão dos projetos em si é quando o novo gestor, né? Quando a pessoa que assume, ela faz terra arrasada, né? Ela pega todos os projetos que estavam em andamento e ela não se apropria daquilo e ela só diz, não, eu não quero mais fazer assim, eu vou fazer de outro jeito. Que é essa falta de, muitas vezes, da política de Estado, né? Então, o que toda aquela esfera pensa sobre educação, o que aquela esfera quer da educação, para que não fique à mercê da vontade de um gestor específico. A outra questão do problema da rotatividade é quando se tira uma pessoa competente e se coloca uma pessoa que desconhece aquele assunto. Se coloca uma pessoa apenas por motivos políticos, né? Então, para mim é inadmissível que numa secretaria a gente tenha um secretário que não foi professor, que não atuou dentro da sala de aula. Porque não há como uma pessoa saber qual é o dia a dia da escola se ela não esteve ocupando esse lugar. E Carla, para a gente finalizar esse bloco, existe diálogo entre quem toma as decisões e quem está na ponta? A resposta eu gostaria que fosse, na maioria das vezes, ou quase sempre, mas não é esta a realidade, né? Nem sempre a gente tem essa conversa, né? É claro que entre quem está na ponta, né, e quem está sentado, por exemplo, lá no Ministério da Educação, existem muitas instâncias para que a voz de quem está na escola possa ser ouvida. Só que vai depender do quanto quem está sentado lá, né, no Ministério da Educação quer ouvir quem está na ponta. Então, é um movimento político de cima para baixo que acontece quando existe uma vontade de fazer uma política que realmente atenda os interesses de quem faz educação. Quando isso não existe, acaba se fazendo uma política de gabinete, que a gente chama, né? Com pessoas que não têm conhecimento daquilo, né? Daquele assunto, se sentam para construir uma legislação, um programa, uma reforma, de gabinete assim, totalmente alienado do que acontece na escola, ou com uma vaga ideia do que acontece na escola, né? Então, para que haja esse diálogo, por mais que os professores estejam disponíveis, precisa ter a vontade política de ouvir para fazer uma reforma, para fazer uma política que realmente atenda às necessidades educacionais. A escola pública é feita de pessoas e quem está nela todos os dias enfrenta muitos desafios. Nesse bloco, vamos conversar sobre as condições de trabalho dos profissionais da educação, a valorização ou não dos docentes e como tudo isso afeta o funcionamento da escola e o bem-estar de quem trabalha nela. Carla, se fala muito em precarização do trabalho docente. Como isso aparece no teu cotidiano? Já é, né, de senso comum que o trabalho dos professores é extremamente precarizado e claro que na esfera federal a gente tem uma situação um pouco melhor, né, que nos permite muitas vezes ter uma escola um pouco mais estruturada em termos físicos e uma carga horária de sala de aula menor, que não é a realidade, né, da maioria das escolas do Brasil, né, do ensino público. Escolas extremamente precarizadas, sucateadas, sem equipamentos mínimos, sem espaços de convivência adequado, sem banheiros muitas vezes em condições adequadas.
E uma infinidade de outros problemas estruturais, né? Então, começando por aí, que seriam questões, no meu ponto de vista, muito fáceis de resolver, né? Porque é só consertar, é construir coisas melhores, né? Só que não chega, esse dinheiro não chega para fazer esse tipo de reforma, né? E é, né, notório, assim, que muitas vezes os professores tiram do seu precário salário para comprar materiais, para conseguir dar uma aula mais adequada para o aluno, já que a instituição não tem o insumo necessário para que o professor possa fazer uma experiência de laboratório, por exemplo. Se ele tiver um espaço que ele pode usar como laboratório, muitas vezes não tem os insumos para fazer experiências, vidrarias, enfim, esse é só um exemplo bem pequeno. E a outra questão é a quantidade, né, imensa de alunos que os professores têm dentro de cada sala de aula e têm ao longo da semana. Então, a gente sabe que a educação é um processo coletivo, né? A gente tem muitos alunos dentro de uma sala de aula. Só que a gente também sabe que a educação, né, que o professor precisa conhecer a especificidade de cada um dos seus alunos. Mas como ele faz isso, né? É humanamente impossível fazer isso. Tamanha a quantidade de alunos que o professor tem que dar conta. Outra questão do trabalho precarizado é o pouco pessoal de apoio, né, que as escolas têm. Então, muitas vezes, o problema do aluno em sala de aula, ele não tem a ver com a matéria, não tem a ver com o professor, não tem a ver com a escola em si. Tem a ver com a estrutura familiar, tem a ver com as necessidades básicas dele. E o professor não tem como dar conta disso. O professor não tem como sentar com um aluno, muitas vezes, e perguntar, olha, por que tu está chorando na aula hoje? Então, esse pessoal para dar esse tipo de apoio nas escolas também é precarizado. Carla, as reformas e as novas políticas ajudaram a valorizar os profissionais da escola ou deixaram tudo mais difícil? Com certeza, as reformas e as novas políticas dos últimos anos, né, não têm ajudado na valorização dos profissionais da educação. Porque não foram construídas, né, visando realmente uma educação emancipatória, e porque desconsideram totalmente a realidade escolar, tanto a realidade de trabalho dos professores quanto a estrutura física de muitas das escolas, né? Em especial a reforma do ensino médio, né? Que eu acho que deixa isso bastante evidente. E na tua escola, há muitos tipos de contrato? Isso impacta a continuidade dos projetos com os alunos? Na esfera federal, os professores a gente tem apenas 2 tipos de contrato, né? O concurso efetivo, e aí o efetivo a gente tem com algumas características, né? 20 horas, 40 horas ou dedicação exclusiva, e os professores temporários, né? Que são, a gente chama substitutos, né? Esses professores substitutos, eles existem quando algum docente precisa se afastar por motivo de saúde, quando algum docente vai fazer uma capacitação de mestrado e doutorado, então para preencher essa vaga docente é feito esse concurso de temporário. Ele tem uma característica que pode ser apenas 2 anos, né? Mas às vezes o docente em questão que foi fazer o doutorado vai ficar 4 anos, né, se capacitando. Mas a gente só pode contratar um professor temporário por 2 anos. Então, na vaga de um professor, nós vamos ter 2 professores, né? Então, de 2 em 2 anos a gente precisa trocar. Em outras situações também, quando os professores estão na gestão, estão na reitoria, né? Estão na direção de escola, nós temos esses professores temporários para substituir, então, estes docentes na sala de aula. E é claro que o fato de ser apenas 2 anos faz com que o professor tenha menos pertencimento àquela instituição, né? Eu tive experiência de trabalhar com vários professores temporários, né? E não é por falta de dedicação deles, né? Eles são dedicados e esse contrato temporário não faz com que eles atuem de forma negligente na escola, muito pelo contrário. Mas é claro que eles não conseguem fazer planos a longo prazo.
né? Não consegue iniciar um projeto de pesquisa que vai durar 2 anos e meio, por exemplo. Então, uma escola perde com isso, né? Então, na nossa esfera, seria interessante que o professor temporário pudesse ficar mais tempo conosco, né? Mas, diante, né, da situação dos contratos de outras esferas, não é um problema tão grande. Todo mundo fala em melhorar a qualidade da educação, mas o que isso realmente quer dizer? Nesse último bloco temático, a gente quer discutir como medir a qualidade de forma justa, se as escolas têm espaço para participação e se os dados usados nas políticas públicas refletem mesmo a realidade da sala de aula. Carla, quando se fala em qualidade da educação, o que isso significa para ti na prática? Sobre a qualidade da educação, né? O que significa para mim? Eu acho que a qualidade da educação vai estar, né, com certeza atrelada ao que cada um de nós entende como sendo um processo educacional. Então, para mim, o processo educacional, mesmo na esfera da educação profissional, é a oportunidade, né, de ensinar a geração mais nova tudo que a geração mais antiga produziu, né? De forma a perpetuar esse conhecimento e possibilitar que a roda da ciência gire, né? Então, isso não está relacionado com o salário, não está relacionado com exames de qualificação, não está relacionado com políticas externas, né? Então, para mim, a educação é isso, né? Então, numa perspectiva vygotskiana de educação, né? Então, para que estamos aqui? Só que essa qualidade é difícil de ser medida, digamos assim, né? Mas como se mede a educação, a qualidade de educação hoje? Eu atuo no ensino médio e no ensino superior, né? Então, no ensino médio é notório que a régua tem sido o Enem, né? Então, a educação foi bem sucedida quando o aluno consegue uma boa nota no Enem. Parece que o ensino médio está se resumindo a este elemento. Para os alunos que não têm perspectiva de fazer o Enem, aí a gente tem a questão, que já é bastante antiga, eu esqueci agora. Da falta de sentido do ensino médio, né? Existe uma falta de sentido na formação do ensino médio para os alunos que não querem, nem que não querem, né? Que não pretendem, que não está no horizonte deles ascenderem ao ensino superior. Então, isso já é discutido há bastante tempo, né? Dentro do campo de estudos do ensino médio, né? Que carece de sentido. Então, medir a qualidade da educação hoje em dia tem sido, né, medida através dessas performances em instrumentos avaliativos, né? Então, no ensino médio é o Enem, no ensino fundamental é a Provinha Brasil, ou enfim, né, qualquer outro instrumento que possa medir o quanto o aluno acerta ou erra em uma determinada prova. E as avaliações externas, como provas e indicadores, refletem o que realmente acontece na escola? Eu acredito que essas avaliações externas, né, provas, indicadores, elas medem alguma coisa que acontece na escola, né? Elas não refletem tudo o que acontece na escola. Elas demonstram ali, é uma fotografia de um determinado momento, né? No tempo e espaço de vida daquele aluno específico em que ele foi fazer uma prova e aquilo gerou um indicativo, né? Gerou uma nota, gerou um percentual, enfim. Então, não desconsidero a importância disso, é importante. O que esses indicadores não mostram é por que aquele resultado acontece. Então, aí exige que se investigue mais, tanto para o bem quanto para o mal, no sentido de que
Bom, por que os alunos estão tendo tanta dificuldade em matemática em determinada avaliação? O que se resume, né, quando acontece uma performance ruim em determinado indicador? Os professores não estão ensinando bem essa matéria. Nós temos que capacitar os professores para. Sempre vai cair no colo do professor este mau indicador. Então, isto é um problema, né? Então, o que se faz diante de um indicador ruim, né, ou abaixo do esperado, é o problema que a gente enfrenta na escola, né? Então, sempre vai recair sobre a performance do professor, o quanto o professor não está ensinando adequadamente, enfim. E dessa forma se fecha os olhos para outras questões, né, que já abordei antes, né, a questão da estrutura familiar, a questão do acesso aos bens básicos, né, como alimentação, moradia, saúde, que os nossos alunos encontram no dia a dia, né? Então, por isso que eu digo que é uma fotografia muito, né, e como a fotografia toda estática, de um pequeno momento na vida daquele estudante ali. Então, é importante, é relevante, mas não com toda a relevância que se dá atualmente para estes indicadores. E Carla, professores, estudantes e a comunidade conseguem ser ouvidos nas decisões sobre a educação? Se os professores, né, estudantes e comunidade conseguem ser ouvidos nas decisões sobre a educação, né, eu reforço o que eu disse antes, depende muito de quem está construindo a política educacional no momento. Então, a gente tem vivido, né, alguns anos em que não, né, que aquilo que os estudantes querem, que os professores querem, é o que menos se presta atenção. Então, depende, né, dessa vontade política que eu comentei antes, a vontade política de cima para baixo, né, o quanto aquele governo, né, está imbuído de fazer uma política educacional condizente com aquilo que a maioria dos professores entende como sendo um processo educacional. E como tu acha que as escolas podem ajudar a formar cidadãos mais conscientes e críticos? Bom, sobre como, né, a escola pode ajudar a formar cidadãos mais conscientes e críticos. Bom, na minha perspectiva, né, de processo educacional, à medida que o aluno ele tem contato com os conhecimentos das mais diferentes ciências, né, tanto exatas quanto humanas, em que ele tem a oportunidade de discutir diferentes pontos de vista, ele tem a oportunidade de discutir sobre as decisões históricas que foram tomadas nos períodos passados, que permitem com que ele olhe o mundo atual e perceba por que as coisas estão acontecendo, né? Isso é ser crítico e consciente. Então, o processo educativo por si só, quando ele consegue acontecer de uma forma adequada, num espaço adequado, com alunos alimentados, com alunos com a saúde boa, saúde mental boa, sendo assessorados fora da escola pelas suas famílias, né, ou por equipes multidisciplinares. Quando esse processo educacional acontece, em que o aluno consegue estar sentado numa sala de aula, prestando atenção no trabalho pedagógico que o professor está fazendo, a escola vai contribuir com isso, com a formação de cidadãos conscientes e críticos, e capazes de continuar produzindo conhecimento ao longo da sua vida. Antes de terminar, a gente quer ouvir um pouco mais da tua experiência pessoal, teu conselho para quem está entrando agora no serviço público da educação e também, se puder, uma história marcante, daquelas que mostram como a escola pode transformar a vida de um aluno. Então, Carla, se tu pudesse propor uma mudança concreta hoje, algo que realmente fizesse a diferença, o que seria? Se eu pudesse propor, né, uma mudança concreta hoje, né,
que realmente fizesse a diferença. Eu acho que a primeiríssima coisa, teria que ser feitas muitas coisas, né? Mas a primeiríssima coisa seria reduzir a carga horária dos professores. Ter mais professores para atender as turmas que nós temos hoje, né? No Brasil todo. Essa seria a minha prioridade, né? O professor ter mais tempo de preparação das suas aulas, ter mais tempo de correção dos seus materiais, poder trabalhar num horário, né, mais adequado e não estar um profissional tão cansado como a gente sabe que estamos no dia a dia, né? Em especial os professores das esferas estaduais, né? Então, essa seria a minha primeira mudança. Mais professores em salas de aula, né? Mais professores para atender as salas de aula. Para quem está pensando em entrar na carreira pública e trabalhar com a educação, que conselho tu daria hoje? Para quem está pensando em entrar na carreira, né, de docente, né, tanto pública quanto privada, trabalhando com a educação, né, que conselho eu daria? Eu gostaria de ser mais otimista, sabe, assim, eu tô, né, há 22 anos na carreira e eu vejo as situações ficarem cada vez piores, né, e nunca melhores, né, cada vez mais precarizado, cada vez mais os professores desvalorizados. Então, eu gostaria de ser mais otimista com relação ao trabalho dos docentes no futuro. Mas se ainda assim, né, a pessoa quiser muito ser docente e é uma profissão fantástica, maravilhosa, né, e eu não trocaria ela por outra profissão. Mas eu tenho medo do futuro, né, de como vai ser daqui a 10 anos a nossa profissão, né, como vai estar a escola daqui a 10 anos. Nesse projeto de desconstrução, que na verdade me parece isso, né? A educação não é um projeto de construção, ela é um projeto de desconstrução, né? Projeto de precarização, desvalorização, porque a maioria das ações vem ao encontro disto, né? Não vem ao encontro de uma educação mais emancipatória e, enfim, né? Mas se eu pudesse dar um conselho, se a pessoa, né, realmente quiser atender a essa vontade e quiser dar continuidade à educação, é que desde muito cedo, né, desde a faculdade, ela já se mobilize junto ao sindicato, junto às estruturas, né, decisórias e que junto com o aprendizado da docência venha também esse aprendizado político de lutar pelos seus direitos. E para fechar de verdade, Carla, conta pra gente uma história de um aluno que te marcou, alguém cuja trajetória foi impactada pela escola, pelo teu trabalho, algo que lembre porque vale a pena continuar. Eu teria muitas histórias, acho que, para contar, né, de alunos que passaram, né, pela minha trajetória, que tiveram a escola como um importante desencadeador de mudanças, né, na sua vida. A minha própria história, né, atravessado pela educação, né, eu tenho, né, tive a oportunidade de ter uma ascensão sociocultural, digamos assim, por causa do estudo, né, por causa da minha relação com o estudo, por causa da escola, das coisas que o estudo me possibilitou. Mas eu vou falar de uma aluna que eu vou chamar de Maria, né, mas não é o nome dela, que foi minha aluna há muitos anos atrás, era uma aluna desse projeto que eu comentei do Proeja, né, então, a primeira turma que a gente abriu no campus que eu trabalhava à época, nessa perspectiva da educação profissional com a educação de jovens e adultos, e essa turma foi objeto de pesquisa na minha especialização nesse programa, né, que eu fiz dentro dessa proposta, né, oferecida pelo governo. E aí, então, eu vou contar a história dela, porque eu acho, assim, né, me toca muito. Então, a Maria era uma aluna, né,
da EJA, né? Então ela não tinha o ensino médio, ela foi fazer o ensino médio nessa proposta dentro do IFE à época. Uma família com uma estrutura econômica assim, bastante precária, empregos precarizados, né? Empregos precarizados sem nenhum tipo de vínculo. Inclusive, o marido dela tinha um emprego bastante perigoso, sem vínculo, e todos os dias ele ia trabalhar, ela não sabia se ele ia voltar bem, né? Uma questão bem específica lá da região. Mas, enfim, né? E ela, então, estudava, ela era uma excelente aluna, né? Lógico que ela tinha dificuldades e tal, mas ela era muito envolvida na escola. A escola, a gente dava aula até às 11 da noite. 11 da noite ela voltava para casa de bicicleta, fazia chuva ou fizesse sol. Então, ela ia e voltava de bicicleta. Ela fazia bicos para sobreviver. E um dia, né, ela comentou que na pesquisa que eu fiz com ela, entrevista que eu fiz com ela, ela contou que o sonho dela era ser professora. Mas que ela sempre imaginou assim, que isso era um sonho muito distante para ela, porque na situação de vida que ela vivia, pouco estudo que ela tinha, que ela jamais conseguiria ser professora. E um dia, um colega professor estava dando aula para eles da matéria, se não me engano era química. Ele estava falando da matéria e tal. E na EJA a gente troca muito, né? Assim, nossas experiências de vida do professor e dos alunos fazem parte desse estar no mundo na educação de jovens e adultos, né? Nas outras modalidades também, mas eu acho que na educação de jovens e adultos faz mais, né? E esse professor comentou com ela, né? Comentou com a turma que um dia ele esteve sentado ali naquele lugar fazendo o ensino médio como eles estão fazendo hoje, né? Como eles estavam fazendo naquele dia. E diz que isso virou uma chavinha na cabeça dela, porque ela olhou para aquele professor e pensou assim, bom, mas se ele estava aqui e hoje ele é professor, então eu também posso. E ela estudou, fez faculdade, enfim, e hoje ela é professora de informática, inclusive, né? Então, mais do que o conhecimento que a escola pode, né, trocar, porque não tinha nada a ver com conhecimentos de química, né? Mas eu acho que esse estar na escola, esse estar neste ambiente foi importante, né? Para ela, para nós, para todo mundo que se envolveu naquele projeto à época e que se envolve até hoje, porque o decreto ainda continua valendo, né? Ainda temos essa formação oferecida dentro dos institutos federais. Carla, agradeço demais a tua participação nesse bate-papo tão rico e necessário. Falar sobre a educação pública é falar sobre o futuro do país, sobre igualdade de oportunidades e sobre o papel do Estado na vida das pessoas. Que essa conversa inspire mais escuta, mais diálogo e principalmente mais valorização de quem faz a escola acontecer todos os dias. Até a próxima, pessoal!